Boa tarde a todos que seguem aqui meu canal no YouTube. Hoje eu vim trazer mais uma reflexão, com base na palavra de Deus. E o título da mensagem de hoje que eu queria trazer é Escrevendo uma Nova História. Bom, todos nós sabemos que Jesus veio ao mundo para ser um renovo em nossas vidas. Somente em Cristo podemos nos tornar uma nova criatura. É verdade. A partir do momento em que você aceita Jesus, deixa ele entrar na sua vida, você se torna uma nova criatura, deixa o velho eu para trás e se torna uma nova pessoa, com base na seguindo a palavra, e os ensinamentos de Deus. Quando você pensa que fez tudo errado, saiba que Jesus é o único que pode executar a justiça, ou seja, fazer o que é certo. Isso é verdade, ó. Você pode pensar assim, por esse lado, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, tanta coisa que me arrependo. Eu antes fazia isso, fazia aquilo. Eu fiz muita besteira, fiz aquilo, talvez minha vida não tenha mais solução e tudo, mas isso não é verdade. Porque Deus mandou seu filho Jesus justamente para isso, para poder nos dar uma chance de fazer o que é certo, mesmo com os erros cometidos no passado. Jesus pode mudar a nossa história, pode mudar nosso caminho, nossa vida, a partir do momento em que nós permitimos que Ele entre em nossa vida. Se tudo que você escreveu em sua história está errado, saiba que Jesus é o autor da vida, o autor da salvação e também o autor da fé. Então, deixe Jesus ser o autor da sua história. Assim como Jesus é o autor da vida, da salvação e da fé, ele também pode ser o autor da sua história, se você permitir. Antes de aceitarmos Jesus, nós mesmos como é que eu posso dizer? Nós mesmos que fazemos nossa história. Tipo, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, praticamente, antes de aceitar Jesus, é como se nós mesmos fazemos nossas escolhas, nossa história, seja ela certa ou errada. Mas, a partir do momento em que você permite que Jesus entre na sua vida, ele é quem passa a ser o autor da sua vida. Mas as escolhas mesmo assim, as escolhas que fazemos ainda são por nossa própria vontade. Mas, se você tem Jesus no seu coração e segue os mandamentos dele, os ensinamentos dele, vai saber na hora de tomar uma decisão o que é certo fazer e o que não é. Uma vida fora do evangelho, praticamente você faz suas escolhas sem nem pensar direito. Mesmo a escolha pode ser errada, pode não ser, mas você não mede as consequências. Porém, quando você tem Jesus na sua vida, você passa a ter consciência das suas atitudes, das suas escolhas, vai saber o que é certo, o que não é. Então, você, na hora que deixa Jesus entrar na sua vida e deixa ele ser o autor da sua história, pode ter certeza de que você está querendo uma história melhor e quer que Deus faça uma história nova para você, não é? Não com as mesmas falhas de antes, mas você quer uma vida melhor, sem quer uma vida melhor, sem, como é que eu posso dizer? Quer uma vida nova, transformada, sem as mesmas coisas de antes, sem o mesmo pesar na consciência, das coisas erradas. Quer que Jesus faça a sua vida um jeito melhor. E é o que ele faz a partir do momento que você aceita ele. Tecnicamente, eu digo isso, por experiência, Eu aceitei Jesus quando ainda era criança, em 2012.
Mas, mesmo assim, eu era uma criança como qualquer outra. Eu, mesmo na pré-adolescência, eu fiz muitas escolhas erradas, né? Eu, quando era no ensino fundamental, eu era daqueles, né, que gostava de ficar provocando os colegas, ficar querendo chamar a atenção da maneira errada e tudo. E até no ensino médio foi quase a mesma coisa, assim. Eu tinha vez que como é que eu posso dizer? Eu era muito cabeça quente. A pessoa não podia mal me provocar ou fazer qualquer coisa comigo que eu já deixava subir a cabeça. Querendo revidar com palavras ou sei lá. Mesmo sabendo que era errado. Mas nesse ano agora, de 2023, depois de tudo que aconteceu na minha vida, né? De eu ter passado muitas situações difíceis, né? Por conta de problemas emocionais e tudo, como eu falei no meu testemunho e no vídeo anterior que eu postei, né? Sobre planos para mudar a vida. Esse ano eu tô querendo fazer minha vida de uma maneira diferente, né? Eu fiz tipo, renovei minha vida com Deus, né? E eu quero que Ele transforme minha vida, deixe uma história melhor na minha vida, né? E você? Você que está assistindo esse vídeo. Você gostaria de renovar sua vida? É isso que eu vim trazer para vocês nesse vídeo de hoje, ó. Vamos aprender como Jesus nos traz esse renovo para escrever uma nova história. O primeiro passo é apagando o passado, como está escrito em Colossenses 2,14, que diz o seguinte: E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. A primeira coisa que precisamos para reescrever nossa história é apagando o passado. Contudo, isso é algo impossível para nós humanos. Mesmo que fizesse uma lavagem cerebral na nossa cabeça, assim, como dizer, a gente poderia esquecer, porém, nós não poderíamos apagar. Porque o que fizemos no passado vai sempre ficar na nossa história, não importa o que a gente faça. Não importa que você diga, eu vou fazer uma coisa diferente para apagar meu passado. Mas, porém, não podemos apagar o passado. O que fez já está feito no passado. Por mais que a gente queira esquecer, queira que nunca tivesse acontecido, mas o que passou, passou, né? Mas somente Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. A boa notícia é que o Senhor faz, pois promete que tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Quando Jesus perdoa nossos pecados, literalmente apaga o registro de nossa vida. Como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Jesus, a partir do momento em que nós aceitamos, ele limpa nossos pecados com o sangue que ele derramou na cruz. Antigamente, no Antigo Testamento, como eu leio na Bíblia, né, as pessoas para ter os pecados perdoados precisavam sacrificar um animal no altar, dar uma oferta e tudo. Porém, agora, nesse Novo Testamento, assim, nós não precisamos mais sacrificar nada assim, porque Jesus pagou o preço por nós naquela cruz.
Ele limpou nossa vida com seu sangue naquela cruz. E a partir do momento em que você o aceita, ele limpa o seu pecado e a sua história com o sangue dele. E é por isso, e é isso que ele faz na nossa vida. Quando olhamos para a nossa história, muitas vezes vemos que as coisas travam em nossos erros e tropeços de vida. É verdade. Até mesmo quando a gente está recomeçando, né? Acontece alguma coisa, né, que lembra nosso passado, nossos erros, né, e que trava a nossa vida. Eu, por exemplo, eu mesmo com esse renovo assim na minha vida, tem certas coisas que me travam. Quando eu me lembro de coisas que aconteceram no passado, eu acabo tendo uma crise de ansiedade. Quando eu lembro, quando eu vejo qualquer coisa que me lembre do passado, né? Eu tenho uma crise de ansiedade onde eu começo a, tipo assim, querer ficar sem ar, a começar a me sentir, como é que eu posso dizer, com a cabeça muito doendo assim, vontade de ficar tossindo muito assim. Quando eu escuto, quando eu vejo qualquer coisa que me lembre assim coisa do passado, eu acabo tendo uma dessas crises de ansiedade, né? Mas não é por isso que nossa vida tem que parar, não é? Não é por causa que a gente trava nos nossos erros, assim, quando lembramos, que nós devemos parar. Por quê, ó? Porque assim como a história da humanidade estava dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento, antes de Cristo, e o Novo Testamento, depois de Cristo, a nossa história de vida se divide entre antes e depois de encontrarmos a Cristo. Não é verdade? Tem a nossa vida antes de conhecermos a Cristo e temos a vida depois de conhecermos a Cristo, né? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, mostrando que do céu até a terra Deus quer rasgar a velha história para reiniciar um novo tempo de uma nova vida com Deus. Tem aquela novela que passava na Record, que é a novela de Jesus. Eu me lembro, eu vi que na parte da novela em que Jesus morreu na cruz, o véu do templo, né, foi rasgado. Até mesmo na Bíblia eu já li essa parte. Ele fez isso porque, assim como eu acabei de dizer, ele quer rasgar a velha história para criar uma nova. E Deus quer fazer isso na sua vida também. Quando você aceita, ele rasga a sua antiga história, ele limpa a sua antiga história e reinicia uma nova em sua vida, né? Deus pode apagar seu passado. Mesmo que nessa terra você não esqueça, Deus limpa a nossa história e quando chegarmos lá em cima no céu com Ele, Ele tem uma nova vida pra gente. Ele limpa, nos purifica de todo pecado e tem o melhor guardado pra gente, para todos nós que o seguimos fielmente, né? Agora, um segundo passo, que é reescrever o futuro. Eu quero ler para vocês uma passagem, né, que está em Provérbios 23:18, que diz o seguinte: porque certamente terás uma recompensa, a tua espera não serás frustrada. O que é verdade, né? Tem aquelas pessoas que, quando aceitam Jesus, né, passam tempo seguindo, né? Mas tem vezes que vem a dificuldade, a pessoa muitas vezes pode pensar, né? Pode pensar assim: ah, mas por que que tem vezes que ainda acontece muitas dificuldades, né? O passado volta a me atormentar. Minha vida às vezes continua difícil, né? Eu peço a Deus, mas às vezes demora demais. Ah, eu peço, mas demora, falta não acontecer. Mas, irmão, é orar e esperar. Devemos manter firme a fé, a esperança em Deus.
e acreditar que coisas novas virão, mesmo que demore. Pode passar meses, dias, pode passar anos, mas se você pediu a Deus, se você tem cumprido a sua lei fielmente, pode ser mais na frente Deus honrará as suas promessas, né? De uma vida melhor, de um sonho que você pediu, de coisas novas, um futuro melhor. Isso tudo pode demorar, mas vai acontecer, não é? Tipo, eu, desde criança, eu queria aprender a tocar teclado, como eu falei nos vídeos anteriores. Desde criança. E às vezes eu ficava pedindo assim, Deus, se for a tua vontade algum dia, me dê a oportunidade de tocar esse instrumento, que eu queria muito aprender. E olha aqui hoje. Hoje eu tenho aula de teclado, né? Passei o tecladista da igreja. Ontem, no culto de ontem, de adoração e louvor, eu comecei tocando na igreja, né? Uns 2 hinos que eu aprendi aprendi com meu cunhado João, né? Que ele cantou e eu toquei. Nós ensaiamos, né? Meu primo Junior está me dando aula de teclado, né? E eu demora muito, porque você não vai aprender de uma noite por dia, mas eu vou orando a Deus, pedindo sabedoria e vou praticando. Para mais na frente, se Deus mais na frente poder tocar profissionalmente, né? E também tem muitas coisas na minha vida que eu quero que aconteça, eu peço muito a Deus. E se for da vontade dele, vai acontecer, né? E é orar e esperar. Voltando aqui ao texto, o segundo passo para reescrever uma nova história em nossas vidas é começar a escrever o futuro. O que fazemos hoje determina o nosso amanhã. Por isso, o futuro começa agora. Tudo que fazemos na vida, no agora, é o que vale, é o que escreve nosso futuro, né? Você aceitou Jesus, está seguindo fielmente. A partir do momento que você faz isso, o que você faz é o que você vai escrever para o seu futuro, né? Com base na palavra de Deus. Deus já tem um plano. Agora você vai executá-lo, né? Porque como todos nós sabemos, Deus sabe tudo. Nosso futuro antes mesmo de nós nascermos. Então, Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Se o que a gente pediu vai acontecer, se o que a gente quer realizar vai acontecer, mas temos que fazer no agora as coisas da maneira certa, com base na palavra e no ensinamento de Deus, né? Tomando as escolhas certas, deixando de lado o que é errado, deixar para trás o que não te levou para frente, né? Os erros que você cometeu. E seguindo a vida firmemente no Evangelho para poder viver uma vida correta segundo os padrões de Deus. Se você crê que Jesus apaga os seus pecados e te dá uma nova chance, então você está como um caderno limpo. Como eu falei, né? Jesus derramou seu sangue na cruz e nos limpou de todo pecado. A partir de então, nós nos tornamos como se fosse, como eu acabei de falar, uma folha em branco, né? Sem páginas escritas e prontas para ser preenchidas com uma linda história. E essa história, irmãos, é a que Jesus quer escrever na sua vida, né? O Senhor promete que abrirá os caminhos para seus sonhos.
pois Jesus é o caminho, a direção, a vida e a verdade que precisamos para continuar. Não é, irmãos? Jesus tem todas essas promessas para a gente. Um futuro melhor, a realização de nossos sonhos. E Jesus, como ele é o caminho, a verdade, a vida, a direção, né? É por isso que precisamos dele para nos guiar na direção correta. Como exemplo aqui, assim, lá na Floresta de Palmares, lá onde eu trabalho, como eu sou condutor de visitante, né? Você, quando vai visitar pela primeira vez o lugar, você precisa de um guia, não é? Por quê? Porque você pode se perder no meio da floresta, no meio do caminho. Por mais que a estrada possa parecer confiável lá, né? Ah, é só seguir a parte aberta aqui que a gente não se perde. Porém, você que não conhece, precisa de um guia para não se perder, né? Porque você pode acabar se perdendo. E com certeza é, né? Jesus, ele é o guia da nossa vida, que nós precisamos para a nossa vida, não é? E nós devemos deixar ele guiar a nossa vida para um futuro melhor. Deus também declara que há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, né? Por isso, podemos continuar e sonhar que o amanhã será muito melhor, pois somente Deus sabe o futuro. Então, não há ninguém melhor para consultarmos do que o Senhor da história, não é verdade? E como é que nós consultamos a Deus? Na oração, na palavra de Deus. É aí que nós consultamos a Deus, pedindo orientação para seguirmos a direção correta, em direção a um futuro melhor, a uma história melhor, né? O seu futuro está nas mãos de Deus, a partir do momento em que você entrega sua vida a Ele. Sua vida está nas mãos dele, sua história, seus sonhos, seu futuro. O que devemos fazer é isso, né? Orar, meditar na palavra, esperar o tempo certo de Deus, porque nós não podemos querer acelerar os planos dele, né? Tudo tem um tempo. Pode ser um dia, um mês, um ano, mas tudo é no tempo de Deus. Por mais que leve anos. Deus escreve uma nova história para você. Agora eu queria ler um texto em Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14, que diz o seguinte: Pois eu bem sei que os planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Texto muito bonito, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia para aprender, né? E também por causa de todo o ensinamento que passa. Quando você lê a Bíblia, irmão, você vê, né, muita coisa para ensinar. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Tudo a gente usa para nossa vida. Ó. Nesse texto que eu acabei de ler, né, de Jeremias, ó, saiba que Deus tem pensamentos de paz para a sua vida e quer realizar os seus sonhos. Como eu acabei de ler no versículo 11, né? Mas tudo começa quando começamos a orar de todo o nosso coração, como está no versículo 12 e 13, que eu acabei de ler, né? Se você procurar a Jesus, a Deus, né, de todo o coração, você o encontrará. Se você o aceitar, orar, procurar,
de todo o coração, você encontrará Jesus e Ele é quem guiará seu caminho. Então, o Senhor muda a nossa sorte, né? A partir de então, onde tudo dava errado, vai começar a dar certo, pois você estará fazendo a coisa certa da forma certa. Deus tem uma nova história para você, né? Então, se você sente que sua vida está errada, não está indo para frente, se as coisas que você faz estão te deixando para baixo, não estão ajudando você, busque a Deus, busque a Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem tem uma nova história pronta para você. Basta você aceitá-lo e procurá-lo de todo o coração. Cabe a você fazer essa escolha. Não é pessoa tal ou nem ninguém que vai poder fazer essa escolha por você. É você quem precisa decidir deixar Jesus entrar na sua vida. Dê esse passo de fé. Faça essa escolha. Permita que Jesus mude sua vida. Como eu conto no meu testemunho, né? Quando eu terminei um relacionamento e estava com ansiedade e estava com o início de uma depressão e ansiedade, como eu falei, eu tive vários pensamentos suicidas, assim. E eu poderia ter escolhido ceder a eles, não é? Tipo, poderia ter escolhido ceder aos pensamentos ruins, né? Poderia ter cedido à angústia. E eu teria feito mal à minha própria vida, né? Mas eu escolhi fazer o que é certo. Eu escolhi deixar Jesus renovar minha vida. Escrever uma nova história. Eu escolhi deixar para trás tudo o que me fez mal e seguir para um futuro melhor através de Jesus, né? Eu já era convertido desde criança, mas eu andava afastado. E eu pedi a Deus, eu continuo pedindo que continue reescrevendo minha história, que me ajude a seguir em frente, mesmo que as coisas do passado voltem a me atormentar, venham me trazendo crise de ansiedade muitas vezes, mas eu peço a Ele que me limpe, me ajude a ter um renovo a cada manhã. E é isso que eu desejo para você também, irmão. Assim como Deus mudou minha vida, eu quero que Ele mude a sua, você que está assistindo esse vídeo. E basta você escolher entregar sua vida a Jesus e pedir e buscá-lo, né, e pedir que Ele faça um renovo na sua vida. Dê esse passo, viu, irmão de fé? Era essa a mensagem que eu queria trazer para você, viu? Espero que tenha gostado. Você que está assistindo, se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu pretendo, né, trazer mais vídeos com mais mensagens, mais reflexões para você que está assistindo, né? Espero que isso ajude na sua vida tanto quanto está ajudando na minha. Porque trazer essa mensagem para vocês, irmãos, acredite, está me ajudando muito no meu emocional. Porque assim como eu estou trazendo uma palavra para você, eu também estou trazendo para mim, para minha vida. Por isso, irmão, deixe o seu like, viu? Se inscreva no canal, compartilhe para outras pessoas, me dê essa força, viu? Como eu estava falando no vídeo do meu testemunho muitas vezes, eu faço isso não porque eu quero ser uma pessoa famosa ou me engrandecer assim, mas é porque isso me ajuda muito no meu emocional, viu? Trazer mensagens para ajudar as outras pessoas. Eu gosto muito de ajudar. E trazendo essa mensagem eu quero ajudar a sua vida também. Por isso eu peço essa força, viu? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, viu?
Fique com Deus, que Jesus esteja com você na sua vida e até o próximo vídeo, viu?